Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. E hoje eu quero te ensinar a respeito do que o diabo não quer que você saiba. Bem, veja, a primeira coisa que ele não quer que você saiba é que ele existe. Não sei quais são seus pensamentos, mas eu sei que fui à igreja por muitos anos. E claro, eu tinha ouvido falar e mencionar sobre Satanás, mas eu acho que eu não tinha nenhuma real ou verdadeira ideia de que ele era um problema na minha vida ou que causava problemas na minha vida. Eu acho que muitas pessoas, isso cresce mais e mais hoje, as pessoas, elas não querem pensar que existe um diabo ou Satanás ou um inferno. Algumas pessoas nem sequer acreditam no céu, mas, sabe, só porque isso é algo desagradável de se pensar, ninguém gosta de pensar sobre o diabo, que há essa entidade correndo por aí, Satanás, o diabo, demônios, espíritos malignos que estão tentando arruinar a minha vida. Ninguém gosta de pensar nisso, mas enfiar a cabeça na areia e ignorar isso é muito perigoso. Tem coisas que o diabo não quer que você saiba, e uma das primeiras coisas que ele não quer que você saiba é que ele existe, que ele é real e que ele é um problema. E nós precisamos conhecer a sua natureza. Nós precisamos reconhecer quando o inimigo está trabalhando. E nós precisamos saber que nos foi dada autoridade sobre ele por Deus, mas temos que usá-la. Existem muitas coisas que Deus nos deu e que nós não usamos. Precisamos começar a entender tudo aquilo que Deus fez por nós em Cristo e fazer uso disso em nossa vida diária. Satanás é nosso inimigo. Ele vem, diz a Bíblia em João 10:10, para matar, roubar e destruir. Agora, o nome do nosso programa de TV Desfrutando a Vida Diária é, na verdade, baseado em João 10:10, nesta escritura. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim, graças a Deus, Jesus veio. Eu vim para que vocês possam ter vida e a tenham ao máximo. A Bíblia Amplificada diz para que possam ter e desfrutar sua vida ao máximo até que transborde. Agora você pode estar andando por aí, respirando e talvez você chame isso de viver, mas isso não é viver de verdade. Essa não é a qualidade de vida pela qual Jesus morreu para que tivéssemos. E eu passei muitos anos sem desfrutar a minha vida. Em algum lugar no caminho eu peguei a ideia de que Deus não queria que nós desfrutássemos de nós mesmos. Eu não sei o que me fazia pensar isso, mas era uma ideia estranha. Eu me sentia como se só fosse boa quando estivesse trabalhando e realizando algo, mas toda essa ideia de desfrutar cada dia da minha vida era uma coisa nova para mim. E isto mudou a minha vida de tal forma que eu decidi chamar o meu programa de TV assim porque quero que você entenda isso. Deus, Ele quer que você desfrute cada dia de sua vida. Agora, nem todo dia a sua vida vai ser divertida. Há trabalho a ser feito, há dias em que passaremos por provas e tribulações, há pessoas que nos trarão problemas, mas de verdade, se soubermos quem somos em Cristo, se nós soubermos onde vamos passar a eternidade, conseguiremos encontrar uma maneira, se nós buscarmos, de encontrar alguma alegria em cada dia da nossa vida, mesmo que ainda não seja um dia perfeito. Satanás é cheio de maldade. Ele é um odiador de todas as coisas que são boas. E precisamos separar um tempo para refletir o quão perverso ele é. E que ele é a fonte de todo o mal em todos os lugares. Cara, temos muitos problemas no mundo hoje. Cara, tem tanto ódio e amargura e ressentimento e raiva e guerras e lutas. Pessoas culpam pessoas. E embora Satanás trabalhe através das pessoas, é ele que está por trás de tudo o que está acontecendo que não é bom. E até nós aprendermos a parar de odiar as pessoas e aprendermos a reconhecer a verdadeira fonte de nossos problemas e lidar com isso,
ele ganha. Porque ele dá um jeito de esconder e fazer as pessoas culparem umas às outras. Ou pior, há muitas pessoas culpando Deus por seus problemas, quando Deus não é o seu problema. Deus, ele é a sua resposta. Eu não gosto quando acontecem coisas destrutivas no mundo, então, sabe, o mundo chama isso de ato de Deus. Deus não está destruindo as coisas, Satanás é que é o destruidor, não Deus. Deus traz cura, ele é nosso restaurador, ele é o único que coloca as coisas no lugar e faz tudo ser bom. O diabo é um mentiroso. E ponto. Tudo que ele faz é mentir. Na verdade, a Bíblia diz em João 8,44 que a verdade não está nele. Mas Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é a verdade. Você nunca conhecerá a verdade se você não conhecer a palavra de Deus. E é dela que vem a sua vitória. Você nunca saberá que Satanás está mentindo para você se não souber qual é a verdade. João 8,44. Vocês pertencem ao diabo, pai de vocês, e querem satisfazer os desejos de seu pai. Agora, Jesus estava falando com as pessoas más. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois a verdade não está nele. Quando ele mente, ele fala a sua língua nativa. Tipo, a minha língua nativa é o inglês. Com certeza, alguém nascido na Alemanha, sua língua nativa é o alemão. Bem, a língua nativa do diabo é a mentira. Eu acho isso muito interessante. Essa é a língua nativa dele, porque ele é um mentiroso e o pai da mentira. Ele trabalha continuamente para enganar as pessoas e fazê-las acreditarem suas mentiras. E aqui está uma coisa que é verdade e que é tão incrível. Se você acreditar em uma mentira, ainda que seja uma mentira e não seja a verdade, aquilo se torna verdade para você, porque é nisso que você acredita. Não existe nada mais importante do que aquilo que você acredita. Então, separe um tempo e pense no que você acredita. Você diz, eu não acredito que o diabo seja real. Bem, você vai passar por momentos difíceis na vida porque ele vai te atropelar e tirar vantagem de você e você nunca saberá que foi ele. E talvez alguém diga, eu não sei se acredito que existe um Deus. Bem, eu sinto pena de você porque de onde você acha que tudo isso veio? Deus não tem começo, ele não tem fim, ele é o alfa e o ômega. E para ser bem honesta, para mim, claro, eu sei talvez, seja porque eu já sou uma crente em Deus, e seria preciso mais fé para eu acreditar na evolução do que para eu acreditar em Deus, porque toda a teoria, o que realmente é, interessante, isso é chamado de teoria. A Bíblia não é chamada de teoria, a Bíblia é chamada de palavra de Deus, a verdade. Mas toda a teoria da revolução, digo a evolução, apenas não faz sentido. Tudo para eles veio do tal Big Bang. Bem, de onde veio esta banda? Sabe, você tem que encontrar um ponto de partida para tudo e Deus fez tudo o que nós vemos do nada. Em que tipo de mentira você acredita? Você não saberá se não conhecer a palavra de Deus. E por muitos anos eu acreditei que eu sempre teria uma vida de segunda categoria porque eu tinha sido abusada sexualmente pelo meu pai. Eu achava que eu estava arruinada e que nenhum homem iria me querer, que eu nunca conseguiria ter uma vida boa. Eu acreditava que cada erro que eu tinha cometido, que Deus ficava com raiva de mim, e que eu tinha que tentar fazer algo para compensar esse erro, e então eu me sentia culpada praticamente o tempo todo. Quero dizer, eu dizia isso o tempo todo. Eu sempre me sentia culpada. Sentia como se tivesse feito algo errado, algo de errado comigo. Eu até gosto de dizer agora que eu não me sentia bem se não me sentisse errada. Se eu passasse um dia ou dois quando talvez não estivesse me sentindo muito mal comigo, eu me sentia mal porque eu não estava me sentindo mal comigo. E isso é uma mentira, porque a Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo.
e que, embora cometamos erros todos os dias e pecamos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas todos são justificados e corretos com Deus através da fé em Jesus Cristo. E eu cometia erros, mas então eu arrastava os erros de ontem para hoje, os erros de hoje para amanhã. E a Bíblia diz para deixarmos as coisas que estão para trás e prosseguir para as que estão por vir. E nesta manhã, enquanto eu passava um tempo com Deus, propositalmente eu disse: eu largo todos os erros que eu cometi ontem, porque hoje é um novo dia e eu vou desfrutar esse dia. Peço que você faça coisas boas através de mim hoje. E quer saber, eu parei de olhar para trás de mim. Se Deus quisesse que olhássemos para trás de nós, teríamos olhos na parte de trás da cabeça, e nós só temos olhos na parte da frente da cabeça. Isso significa que devemos olhar para frente. Eu sei que eu estou falando com algumas pessoas agora e que você está vivendo no passado. Você está vivendo dos seus erros passados e das coisas que você acha que perdeu no passado. E então, você acha que tudo acabou e que nunca vai ter uma vida boa. Mas deixe-me dizer, Deus é o Deus da segunda, terceira, quarta chance. E quantas você precisar, Deus nunca desistirá de você se você não desistir dele. Alguém precisa tomar isso como verdade e isto mudará a sua vida. Você não tem que viver arrastando todos os seus erros anteriores. Você pode recomeçar hoje. Essas coisas em que eu acreditava não estavam de acordo com a palavra de Deus. Eram mentiras de Satanás. Mas eu não sabia que eram mentiras. Então elas se tornaram a minha realidade. Aquilo em que acreditamos é extremamente poderoso. Eu já disse, mas quero repetir. Eu já disse isso, mas vou repetir. Provérbios 23:7 diz: assim como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Bem, é o que diz. Sabe, se eu acho que você não gosta de mim, então talvez você goste de mim, mas eu nunca vou desfrutar dos benefícios de você gostar de mim, porque acho que você não gosta de mim. Ou se eu acho que quem está me escutando não vai compartilhar porque não gosta desta mensagem, então vou sofrer ser miserável achando que ninguém gosta dela, quando talvez você absolutamente a ama. Satanás é contra qualquer coisa que seja pela justiça e pela paz, pela alegria, pelo amor, pela generosidade. Cara, o diabo quer que você seja mesquinho. Compaixão, bondade. Ele veementemente se opõe a qualquer progresso de qualquer tipo que tentamos fazer em nossas vidas. Ele não quer que você faça progressos financeiros, físicos. Ele não quer que você fique mais forte, não quer que você cuide de sua saúde, sabe? Não quer que você tenha bons relacionamentos ou amizades. Ele não quer que você estude a palavra de Deus, que aprenda quem você realmente é, que pessoa incrível você é. Nós estamos em guerra. A Bíblia nos chama de soldados do exército de Deus. As armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para derrubar fortalezas. Mas veja, Deus está do nosso lado. Em 1 João 4:4 diz: filhinhos, vocês já o venceram, porque maior é ele que está em vocês do que o que está no mundo. Uau! Maior é ele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Alguém hoje precisa ser encorajado. Tenha uma mentalidade internalizada de Deus. Quando você nasce de novo, quando recebe a Deus como a Jesus como seu Salvador, ele vem viver em você. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Deus vive em você, ele está lá para você. O diabo pode estar ao seu redor, pode estar vindo contra você, mas Deus está lá para você e em você. Maior é ele que está em você do que o que está no mundo. Eu quero que acredite hoje que você tem o que precisa para viver em vitória. Romanos 8, do 35 ao 39. É uma das mais poderosas escrituras da Bíblia. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? O sofrimento, a aflição e a tribulação, ou calamidade e angústia, ou perseguição, ou fome, ou a destituição, ou perecer, ou a espada.
Assim como está escrito, pois por sua causa nós somos levados à morte todos os dias e somos considerados e contados como ovelhas para o abate. Agora deixe-me explicar isso. Deus ama você. Ele ama você incondicionalmente. Ele nunca vai deixar de amar você. Não importa o que você faça de certo ou errado, Deus nunca vai deixar de amar você mais do que Ele ama neste exato momento, porque o amor dele por você não é baseado em nenhuma coisa que você faz, é baseado em quem Deus é. Ele quer que você tenha uma vida boa. Agora, por que às vezes nós parecemos ovelhas sendo levadas para o abate? Porque temos problemas em nossas vidas. Nós temos provas e tribulações, nós temos coisas trágicas que nos acontecem e você pode estar contando a alguém o quanto Deus é bom e o quanto você confia nele para cuidar de você e as pessoas te olham e pensam, bem, para mim, sua vida parece uma bagunça, você tem tantos problemas, parece uma ovelha sendo levada para o abate. Verso 37. Mas ainda assim, no meio de todas essas coisas, no meio de todas essas coisas que estão acontecendo com você agora, desconfortáveis, que você não gosta, a Bíblia diz que somos mais do que vencedores. O que no mundo significa ser mais que vencedor? O que pode ser melhor do que ser um vencedor? E eu orei sobre isso e perguntei a Deus o que era. E posso dizer que acredito no que Ele me disse. Sabe o que o Senhor me disse? Que ser mais do que vencedor significa que você sabe que tem a vitória antes de ter o problema. Em outras palavras, sei que não vou viver uma vida livre de problemas, porque lá em João 16:33, Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Agora, isto é verdade. Assim como Deus quer te abençoar e Ele quer que você tenha uma vida boa, você também vai ter problemas. Se tornar cristão não significa que você não terá problemas, significa que você nunca vai precisar resolver seus problemas sozinho, porque Deus está sempre do seu lado, estará sempre lá para te ajudar. Mais que vencedor significa que você deve viver, que você não tem que ter medo das tempestades. Você não tem que ter medo dos problemas, porque você confia tanto em Deus que você sabe que é um vencedor na vida e que mesmo que você passe por coisas muito difíceis, sei que há pessoas nos assistindo agora e você está passando por coisas realmente muito difíceis, mas deixe-me dizer, tudo isso chegará ao fim? Isso vai acabar bem? E até mesmo as coisas que são muito sofridas e dolorosas para você agora, Satanás as intenta para o mal, mas Deus as quer para o seu bem. Em Romanos 8 também está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seu propósito. O verso 37 diz que nós somos mais que vencedores, bem no meio de todas essas coisas e conquistamos uma vitória fantástica através daquele que nos amou. Se você quer ter vitória, você tem que entender que Deus te ama mesmo. E toda vez que tiver um problema, não fique dizendo, Deus, você não me ama. Deus não é o seu problema, Ele é a sua resposta. Pois estou convencido e sem dúvida, eu tenho certeza. Deixe-me perguntar, você tem certeza de que Deus te ama ou você ainda fica naquele vai e vem? Eu tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas iminentes e ameaçadoras, nem as coisas que virão, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa ou criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nunca deixe nada te separar do amor de Deus. Há 40 anos eu fui diagnosticada com câncer de mama. Na verdade, fui fazer um check-up, eu não esperava problemas. Eu fui fazer minha mamografia e eu recebi uma ligação do médico dizendo que encontraram algo na minha mamografia que não parecia boa e precisávamos fazer uma biópsia. Bem, eu ainda não estava preocupada, eu só pensei, bem, não vai ser nada, mas vá em frente, faça a biópsia. Eu esperava um bom resultado do exame, mas não recebi um bom resultado. Talvez você não esteja procurando problemas, mas você tem alguns. Bem, você pode ficar surpreso, mas Deus não fica surpreso. Ele já sabia de tudo o tempo todo e Ele já tem um plano para o seu escape. Ele sempre tem um plano. Ele já tem a resposta para o seu problema.
E assim, eles ligaram de volta e disseram: bem, a biópsia mostrou que você tem um tipo de câncer de crescimento muito rápido, ele se alimenta de estrogênio, e então nós precisamos fazer uma mastectomia. Provavelmente hoje eles teriam feito isso um pouco diferente, mas naquela época eles tiravam a mama toda. Bem, isso é muito traumático. A primeira coisa que vem é o medo. Mas uma das coisas que Deus falou ao meu coração, porque eles não fariam a cirurgia nos próximos 10 dias, e você sabe como é maravilhoso esperar todo esse tempo. Esperar é dar tempo ao diabo para mentir para você. Porque durante esses dias ele me disse todo tipo de mentira imaginável, como tipo, eu vou morrer, eu vou ter que fazer um monte de tratamentos que vão me fazer mal o tempo todo, ou eu vou ficar horrível, eu não vou mais ser uma mulher de verdade, e tudo mais que você possa imaginar. E Deus falou ao meu coração. Ele me disse algumas coisas que ele queria que eu dissesse e que eu só dissesse essas coisas. Uma das coisas era: Deus me ama. Isso é poderoso quando você sabe que Deus te ama. Não deixe que nada te separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Havia outra coisa que eu deveria dizer: Deus, eu confio em você. Eu acredito que isso vai cooperar para o meu bem. E assim, então, eles fizeram a cirurgia e nenhum câncer tinha chegado aos meus linfonodos. E então, quando eu fui ao oncologista, ela disse: você não precisa de mais tratamento. Bem, glória a Deus. Sim, eu perdi uma mama, mas eu fiz mais uma cirurgia depois. Eu arrumei as coisas e... Quer saber? Eu acredito que Deus usou isso para ajudar a muitas pessoas. Talvez você tenha sido diagnosticado com câncer e você está lidando com esse medo agora. Bem, deixe-me te dizer, eu fiz mamografia recentemente. Eu estou agora, há 40 anos, livre do câncer. Um dos medos que me veio foi, bem, sabe, o câncer, ele sempre volta. Bem, ele não voltou. E não vai voltar, mas mesmo que tivesse voltado, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Não deixe o diabo fazê-lo viver com medo o tempo todo de algo ruim acontecer com você, porque veja bem, Deus é bom. E Deus está sempre do seu lado. E o diabo é um mentiroso e você não tem que ouvir nada do que ele diz. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. E hoje eu quero te ensinar a respeito do que o diabo não quer que você saiba. Bem, veja, a primeira coisa que ele não quer que você saiba é que ele existe. Não sei quais são seus pensamentos, mas eu sei que fui à igreja por muitos anos. E claro, eu tinha ouvido falar e mencionar sobre Satanás, mas eu acho que eu não tinha nenhuma real ou verdadeira ideia de que ele era um problema na minha vida ou que causava problemas na minha vida. Eu acho que muitas pessoas, isso cresce mais e mais hoje, as pessoas, elas não querem pensar que existe um diabo ou Satanás ou um inferno. Algumas pessoas nem sequer acreditam no céu, mas, sabe, só porque isso é algo desagradável de se pensar, ninguém gosta de pensar sobre o diabo, que há essa entidade correndo por aí, Satanás, o diabo, demônios, espíritos malignos que estão tentando arruinar a minha vida. Ninguém gosta de pensar nisso, mas enfiar a cabeça na areia e ignorar isso é muito perigoso. Tem coisas que o diabo não quer que você saiba, e uma das primeiras coisas que ele não quer que você saiba é que ele existe, que ele é real e que ele é um problema. E nós precisamos conhecer a sua natureza. Nós precisamos reconhecer quando o inimigo está trabalhando.
E nós precisamos saber que nos foi dada autoridade sobre ele por Deus, mas temos que usá-la. Existem muitas coisas que Deus nos deu e que nós não usamos. Precisamos começar a entender tudo aquilo que Deus fez por nós em Cristo e fazer uso disso em nossa vida diária. Satanás é nosso inimigo. Ele vem, diz a Bíblia em João 10:10, para matar, roubar e destruir. Agora, o nome do nosso programa de TV Desfrutando a Vida Diária é, na verdade, baseado em João 10:10, nesta escritura. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim, graças a Deus, Jesus veio. Eu vim para que vocês possam ter vida e a tenham ao máximo. A Bíblia Amplificada diz para que possam ter e desfrutar sua vida ao máximo até que transborde. Agora você pode estar andando por aí, respirando e talvez você chame isso de viver, mas isso não é viver de verdade. Essa não é a qualidade de vida pela qual Jesus morreu para que tivéssemos. E eu passei muitos anos sem desfrutar a minha vida. Em algum lugar no caminho eu peguei a ideia de que Deus não queria que nós desfrutássemos de nós mesmos. Eu não sei o que me fazia pensar isso, mas era uma ideia estranha. Eu me sentia como se só fosse boa quando estivesse trabalhando e realizando algo, mas toda essa ideia de desfrutar cada dia da minha vida era uma coisa nova para mim. E isto mudou a minha vida de tal forma que eu decidi chamar o meu programa de TV assim porque quero que você entenda isso. Deus, Ele quer que você desfrute cada dia de sua vida. Agora, nem todo dia a sua vida vai ser divertida. Há trabalho a ser feito, há dias em que passaremos por provas e tribulações, há pessoas que nos trarão problemas, mas de verdade, se soubermos quem somos em Cristo, se nós soubermos onde vamos passar a eternidade, conseguiremos encontrar uma maneira, se nós buscarmos, de encontrar alguma alegria em cada dia da nossa vida, mesmo que ainda não seja um dia perfeito. Satanás é cheio de maldade. Ele é um odiador de todas as coisas que são boas. E precisamos separar um tempo para refletir o quão perverso ele é. E que ele é a fonte de todo o mal em todos os lugares. Cara, temos muitos problemas no mundo hoje. Cara, tem tanto ódio e amargura e ressentimento e raiva e guerras e lutas. Pessoas culpam pessoas. E embora Satanás trabalhe através das pessoas, é ele que está por trás de tudo o que está acontecendo que não é bom. E até nós aprendermos a parar de odiar as pessoas e aprendermos a reconhecer a verdadeira fonte de nossos problemas e lidar com isso, ele ganha. Porque ele dá um jeito de esconder e fazer as pessoas culparem umas às outras. Ou pior, há muitas pessoas culpando Deus por seus problemas, quando Deus não é o seu problema. Deus, ele é a sua resposta. Eu não gosto quando acontecem coisas destrutivas no mundo, então, sabe, o mundo chama isso de ato de Deus. Deus não está destruindo as coisas, Satanás é que é o destruidor, não Deus. Deus traz cura, ele é nosso restaurador. Ele é o único que coloca as coisas no lugar e faz tudo ser bom. O diabo é um mentiroso. E ponto. Tudo que ele faz é mentir. Na verdade, a Bíblia diz em João 8,44 que a verdade não está nele. Mas Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é a verdade. Você nunca conhecerá a verdade se você não conhecer a palavra de Deus. E é dela que vem a sua vitória. Você nunca saberá que Satanás está mentindo para você se não souber qual é a verdade. João 8,44. Vocês pertencem ao diabo, pai de vocês, e querem satisfazer os desejos de seu pai. Agora, Jesus estava falando com as pessoas más. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois a verdade não está nele. Quando ele mente,
ele fala a sua língua nativa. Tipo, a minha língua nativa é o inglês. Com certeza, alguém nascido na Alemanha, sua língua nativa é o alemão. Bem, a língua nativa do diabo é a mentira. Eu acho isso muito interessante. Essa é a língua nativa dele, porque ele é um mentiroso e o pai da mentira. Ele trabalha continuamente para enganar as pessoas e fazê-las acreditarem suas mentiras. E aqui está uma coisa que é verdade e que é tão incrível. Se você acreditar em uma mentira, ainda que seja uma mentira e não seja a verdade, aquilo se torna verdade para você, porque é nisso que você acredita. Não existe nada mais importante do que aquilo que você acredita. Então, separe um tempo e pense no que você acredita. Você diz, eu não acredito que o diabo seja real. Bem, você vai passar por momentos difíceis na vida porque ele vai te atropelar e tirar vantagem de você e você nunca saberá que foi ele. E talvez alguém diga, eu não sei se acredito que existe um Deus. Bem, eu sinto pena de você porque de onde você acha que tudo isso veio? Deus não tem começo, ele não tem fim, ele é o alfa e o ômega. E para ser bem honesta, para mim, claro, eu sei talvez seja porque eu já sou uma crente em Deus e seria preciso mais fé para eu acreditar na evolução do que para eu acreditar em Deus, porque toda a teoria, o que realmente é, interessante, isso é chamado de teoria. A Bíblia não é chamada de teoria, a Bíblia é chamada de palavra de Deus, a verdade. Mas toda a teoria da revolução, digo a evolução, apenas não faz sentido. Tudo para eles veio do tal Big Bang. Bem, de onde veio esta banda? Sabe, você tem que encontrar um ponto de partida para tudo e Deus fez tudo o que nós vemos do nada. Em que tipo de mentira você acredita? Você não saberá se não conhecer a palavra de Deus. E por muitos anos eu acreditei que eu sempre teria uma vida de segunda categoria porque eu tinha sido abusada sexualmente pelo meu pai. Eu achava que eu estava arruinada e que nenhum homem iria me querer, que eu nunca conseguiria ter uma vida boa. Eu acreditava que cada erro que eu tinha cometido, que Deus ficava com raiva de mim, e que eu tinha que tentar fazer algo para compensar esse erro, e então eu me sentia culpada praticamente o tempo todo. Quero dizer, eu dizia isso o tempo todo. Eu sempre me sentia culpada. Sentia como se tivesse feito algo errado, algo de errado comigo. Eu até gosto de dizer agora que eu não me sentia bem se não me sentisse errada. Se eu passasse um dia ou dois quando talvez não estivesse me sentindo muito mal comigo, eu me sentia mal porque eu não estava me sentindo mal comigo. E isso é uma mentira, porque a Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E que, embora cometamos erros todos os dias e pecamos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas todos são justificados e corretos com Deus através da fé em Jesus Cristo. E eu cometia erros, mas então eu arrastava os erros de ontem para hoje, os erros de hoje para amanhã. E a Bíblia diz para deixarmos as coisas que estão para trás e prosseguir para as que estão por vir. E nesta manhã, enquanto eu passava um tempo com Deus, propositalmente eu disse, eu largo todos os erros que eu cometi ontem, porque hoje é um novo dia e eu vou desfrutar esse dia. Peço que você faça coisas boas através de mim hoje. E quer saber, eu parei de olhar para trás de mim. Se Deus quisesse que olhássemos para trás de nós, teríamos olhos na parte de trás da cabeça. E nós só temos olhos na parte da frente da cabeça. Isso significa que devemos olhar para frente. Eu sei que eu estou falando com algumas pessoas agora e que você está vivendo no passado. Você está vivendo dos seus erros passados e das coisas que você acha que perdeu no passado. E então, você acha que tudo acabou e que nunca vai ter uma vida boa. Mas deixe-me dizer, Deus é o Deus da segunda, terceira, quarta chance. E quantas você precisar, Deus nunca desistirá de você se você não desistir dele. Alguém precisa tomar isso como verdade e isto mudará a sua vida. Você não tem que viver arrastando todos os seus erros
anteriores. Você pode recomeçar hoje. Essas coisas em que eu acreditava não estavam de acordo com a palavra de Deus. Eram mentiras de Satanás. Mas eu não sabia que eram mentiras. Então elas se tornaram a minha realidade. Aquilo em que acreditamos é extremamente poderoso. Eu já disse, mas quero repetir. Eu já disse isso, mas vou repetir. Provérbios 23:7 diz: assim como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Bem, é o que diz. Sabe, se eu acho que você não gosta de mim, então talvez você goste de mim, mas eu nunca vou desfrutar dos benefícios de você gostar de mim, porque acho que você não gosta de mim. Ou se eu acho que quem está me escutando não vai compartilhar porque não gosta desta mensagem, então vou sofrer ser miserável achando que ninguém gosta dela, quando talvez você absolutamente a ama. Satanás é contra qualquer coisa que seja pela justiça e pela paz, pela alegria, pelo amor, pela generosidade. Cara, o diabo quer que você seja mesquinho. Compaixão, bondade. Ele veementemente se opõe a qualquer progresso de qualquer tipo que tentamos fazer em nossas vidas. Ele não quer que você faça progressos financeiros, físicos. Ele não quer que você fique mais forte, não quer que você cuide de sua saúde, sabe? Não quer que você tenha bons relacionamentos ou amizades. Ele não quer que você estude a palavra de Deus, que aprenda quem você realmente é, que pessoa incrível você é. Nós estamos em guerra. A Bíblia nos chama de soldados do exército de Deus. As armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para derrubar fortalezas. Mas veja, Deus está do nosso lado. Em 1 João 4:4 diz: filhinhos, vocês já o venceram, porque maior é ele que está em vocês do que o que está no mundo. Uau! Maior é ele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Alguém hoje precisa ser encorajado. Tenha uma mentalidade internalizada de Deus. Quando você nasce de novo, quando recebe a Deus como a Jesus como seu Salvador, ele vem viver em você. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Deus vive em você, ele está lá para você. O diabo pode estar ao seu redor, pode estar vindo contra você, mas Deus está lá para você e em você. Maior é ele que está em você do que o que está no mundo. Eu quero que acredite hoje que você tem o que precisa para viver em vitória. Romanos 8, do 35 ao 39. É uma das mais poderosas escrituras da Bíblia. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? O sofrimento, a aflição e a tribulação, ou calamidade e angústia, ou perseguição, ou fome, ou a destituição, ou perecer, ou a espada? Assim como está escrito: pois por sua causa nós somos levados à morte todos os dias e somos considerados e contados como ovelhas para o abate. Agora deixe-me explicar isso. Deus ama você. Ele ama você incondicionalmente. Ele nunca vai deixar de amar você. Não importa o que você faça de certo ou errado, Deus nunca vai deixar de amar você mais do que ele ama neste exato momento, porque o amor dele por você não é baseado em nenhuma coisa que você faz, é baseado em quem Deus é. Ele quer que você tenha uma vida boa. Agora, por que às vezes nós parecemos ovelhas sendo levadas para o abate? Porque temos problemas em nossas vidas. Nós temos provas e tribulações, nós temos coisas trágicas que nos acontecem e você pode estar contando a alguém o quanto Deus é bom e o quanto você confia nele para cuidar de você, e as pessoas te olham e pensam: bem, para mim, sua vida parece uma bagunça, você tem tantos problemas, parece uma ovelha sendo levada para o abate. Verso 37. Mas ainda assim, no meio de todas essas coisas, no meio de todas essas coisas que estão acontecendo com você agora, desconfortáveis, que você não gosta, a Bíblia diz que somos mais do que vencedores. O que no mundo significa ser mais que vencedor? O que pode ser melhor do que ser um vencedor? E eu orei sobre isso e perguntei a Deus o que era. E posso dizer que acredito no que ele me disse. Sabe o que o Senhor me disse? Que ser mais do que vencedor significa
que você sabe que tem a vitória antes de ter o problema. Em outras palavras, sei que não vou viver uma vida livre de problemas, porque lá em João 16:33, Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Agora, isto é verdade. Assim como Deus quer te abençoar e Ele quer que você tenha uma vida boa, você também vai ter problemas. Se tornar cristão não significa que você não terá problemas, significa que você nunca vai precisar resolver seus problemas sozinho, porque Deus está sempre do seu lado, estará sempre lá para te ajudar. Mais que vencedor significa que você deve viver, que você não tem que ter medo das tempestades. Você não tem que ter medo dos problemas, porque você confia tanto em Deus que você sabe que é um vencedor na vida e que, mesmo que você passe por coisas muito difíceis, sei que há pessoas nos assistindo agora e você está passando por coisas realmente muito difíceis, mas deixe-me dizer, tudo isso chegará ao fim? Isso vai acabar bem? E até mesmo as coisas que são muito sofridas e dolorosas para você agora, Satanás as intenta para o mal, mas Deus as quer para o seu bem. Em Romanos 8 também está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seu propósito. O verso 37 diz que nós somos mais que vencedores, bem no meio de todas essas coisas, e conquistamos uma vitória fantástica através daquele que nos amou. Se você quer ter vitória, você tem que entender que Deus te ama mesmo. E toda vez que tiver um problema, não fique dizendo: Deus, você não me ama. Deus não é o seu problema, Ele é a sua resposta. Pois estou convencido e sem dúvida, eu tenho certeza. Deixe-me perguntar, você tem certeza de que Deus te ama ou você ainda fica naquele vai e vem? Eu tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas iminentes e ameaçadoras, nem as coisas que virão, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa ou criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nunca deixe nada te separar do amor de Deus. Há 40 anos eu fui diagnosticada com câncer de mama. Na verdade, fui fazer um check-up, eu não esperava problemas. Eu fui fazer minha mamografia e eu recebi uma ligação do médico dizendo que encontraram algo na minha mamografia que não parecia boa e precisávamos fazer uma biópsia. Bem, eu ainda não estava preocupada, eu só pensei, bem, não vai ser nada, mas vá em frente, faça a biópsia. Eu esperava um bom resultado do exame, mas não recebi um bom resultado. Talvez você não esteja procurando problemas, mas você tem alguns. Bem, você pode ficar surpreso, mas Deus não fica surpreso. Ele já sabia de tudo o tempo todo e Ele já tem um plano para o seu escape. Ele sempre tem um plano. Ele já tem a resposta para o seu problema. E assim, eles ligaram de volta e disseram, bem, a biópsia mostrou que você tem um tipo de câncer de crescimento muito rápido, ele se alimenta de estrogênio, e então nós precisamos fazer uma mastectomia. Provavelmente hoje eles teriam feito isso um pouco diferente, mas naquela época eles tiravam a mama toda. Bem, isso é muito traumático. A primeira coisa que vem é o medo. Mas uma das coisas que Deus falou ao meu coração, porque eles não fariam a cirurgia nos próximos 10 dias, e você sabe como é maravilhoso esperar todo esse tempo. Esperar é dar tempo ao diabo para mentir para você. Porque durante esses dias ele me disse todo tipo de mentira imaginável, como tipo, eu vou morrer, eu vou ter que fazer um monte de tratamentos que vão me fazer mal o tempo todo, ou eu vou ficar horrível, eu não vou mais ser uma mulher de verdade, e tudo mais que você possa imaginar. E Deus falou ao meu coração. Ele me disse algumas coisas que ele queria que eu dissesse e que eu só dissesse essas coisas. Uma das coisas era: Deus me ama. Isso é poderoso quando você sabe que Deus te ama. Não deixe que nada te separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Havia outra coisa que eu deveria dizer: Deus, eu confio em você. Eu acredito que isso vai cooperar para o meu bem. E assim então eles
Fizeram a cirurgia e nenhum câncer tinha chegado aos meus linfonodos. E então, quando eu fui ao oncologista, ela disse: você não precisa de mais tratamento. Bem, glória a Deus. Sim, eu perdi uma mama, mas eu fiz mais uma cirurgia depois. Eu arrumei as coisas e... Quer saber? Eu acredito que Deus usou isso para ajudar a muitas pessoas. Talvez você tenha sido diagnosticado com câncer e você está lidando com esse medo agora. Bem, deixe-me te dizer, eu fiz mamografia recentemente. Eu estou agora, há 40 anos, livre do câncer. Um dos medos que me veio foi, bem, sabe, o câncer, ele sempre volta. Bem, ele não voltou. E não vai voltar, mas mesmo que tivesse voltado, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Não deixe o diabo fazê-lo viver com medo o tempo todo de algo ruim acontecer com você, porque veja bem, Deus é bom. E Deus está sempre do seu lado. E o diabo é um mentiroso e você não tem que ouvir nada do que ele diz. Đường đi học con về sớm bướm vàng bay, quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. E hoje eu quero te ensinar a respeito do que o diabo não quer que você saiba. Bem, veja, a primeira coisa que ele não quer que você saiba é que ele existe. Não sei quais são seus pensamentos, mas eu sei que fui à igreja por muitos anos. E claro, eu tinha ouvido falar e mencionar sobre Satanás, mas eu acho que eu não tinha nenhuma real ou verdadeira ideia de que ele era um problema na minha vida ou que causava problemas na minha vida. Eu acho que muitas pessoas, isso cresce mais e mais hoje, as pessoas, elas não querem pensar que existe um diabo ou Satanás ou um inferno. Algumas pessoas nem sequer acreditam no céu, mas
Sabe, só porque isso é algo desagradável de se pensar, ninguém gosta de pensar sobre o diabo, que há essa entidade